Oi, Flor, você tá no Alma Jardineira, o canal que te inspira a cuidar do seu jardim interior. Eu sou a Bianca Panini, psicóloga, e o tema de hoje é sobre ser forte. O que é ser forte? O que é verdadeiramente ter força? Será que você está empregando a força na postura correta, a postura adequada que vai criar uma vida de acordo com o teu coração? Ou será que você está usando essa força para suportar as agruras que te acontecem? Fica comigo que você vai descobrir. Curte esse vídeo, compartilha com as amigas e toca aqui o sininho para as notificações. Vamos falar sobre ser forte, tá? E uma das coisas que eu tenho observado muito no consultório ao escutar pessoas é um equívoco no uso das atribuições da força, né? A gente tem uma tendência a acreditar que ser forte é não demonstrar emoções e principalmente não chorar. Isso ainda existe, isso ainda está arraigado numa postura nossa que faz com que não queiramos mostrar nosso sentimento e não queiramos mostrar nossa vulnerabilidade, né? Aos poucos isso tem mudado, eu tenho percebido principalmente nas novas gerações, né, nos adolescentes, uma mudança aí nesse sentido, uma permissão a que essas emoções aflorem, né? E principalmente as pessoas que fazem terapia, né, elas entram em contato, elas respeitam essa dor e entendem que a força vem dessa integração entre alegria e dor, entre congruência que você está sentindo, expressar o que você está sentindo com verdade, com congruência. Então vamos lá para os atributos da força para que você possa descobrir qual que é a sua postura mais comum, né? Eu fiz aqui umas anotações que eu quero compartilhar com vocês, que são os dois atributos, né, assim, que a gente pode entender a força de duas maneiras. Se a força que a gente está tendo é para suportar o sofrimento, é para a gente não chorar, não demonstrar que está mal, muitas vezes para que outra pessoa do nosso lado fique firme, fique forte, porque se a gente demonstrar a vulnerabilidade, o outro também vai ficar vulnerável e a gente não vai saber lidar com isso, né? Então a gente está usando nesse sentido a força como resistência, né? Deixa eu dobrar aqui para ficar melhor. As características de quem usa a força como resistência, né? Para resistir, para suportar, para dizer que aguenta, para ser forte, para ser maduro, para ser adulto, né? Vamos ver os equívocos disso daí, o quanto que isso pode levar a vida para uma direção totalmente diferente do que aquilo que a gente quer, né? A força como resistência, ela é usada para suportar, né? Geralmente são as pessoas consideradas fortes, duronas, de rocha, né? Enverga, mas não quebra. Olha essa frase, o perigo dessa frase, né? Geralmente são pessoas que têm medo de quebrar e usam a dor como uma punição, né? Através das suas crenças de que a dor é uma punição, que o sofrimento é uma forma de purificar a alma. Existem às vezes crenças religiosas que influenciam, né? Dizendo que tirando o nosso valor como pessoas, como seres humanos, nos falando o quanto somos ínfimos, o quanto somos pequenos e o quanto somos insignificantes e que temos que sofrer mesmo. Bom, isso vai contra tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu vivo, né? O que faz sentido para mim hoje, o que eu vejo fazer sentido para muitas pessoas também, que se dispõem a um processo de terapia e a se conhecer, fazer esse mergulho interior, né? De que esse sofrimento, por si só, ele é vazio, ele não ensina nada, porque ele é algo que tem uma discrepância aí entre algo a ser evitado, a evitar olhar para isso, né? Porque isso dói demais, então eu coloco isso lá num cantinho guardadinho, não vou mexer, e ao mesmo tempo pensar que aquilo ali é bom, que aquilo ali purifica a alma, que é uma forma de atingir a iluminação, o reino dos céus, né? Não é bem assim, né? A gente entende
a questão da força como resistência como um desperdício de energia e com uma desconexão total com o próprio Deus, né? Com a própria centelha divina dentro de nós, porque é quase como uma perpetuação daquilo que está acontecendo, um reforço do que está acontecendo quando a gente está resistindo. Tem uma frase de Carl Gustav Jung que fala assim: tudo o que você resiste persiste, né? A gente faz uma força contrária, essa força negativa continua negativa nesse sentido de ser um sofrimento, de não acrescentar felicidade à nossa vida, né? A gente resiste a ela, a gente não quer olhar, a gente não quer chorar essa dor, não quer escrever sobre isso, muitas vezes não quer nem ter esperança de melhorar, e aquilo ali ao mesmo tempo tá, né, incomodando, se intrometendo, invadindo o nosso espaço. Quanto mais resistência a gente tiver, mais aquilo vai persistir, porque a gente está usando a força como um atributo, né, uma característica para criar algo totalmente diferente do que a gente quer, ou para continuar criando uma vida que a gente não quer, né? Então, essa é a força como resistência. Presta atenção se esse é o seu perfil, né? Vamos repetir: uma pessoa durona, uma pessoa que não chora, uma pessoa que é considerada uma rocha muito forte e ao mesmo tempo tem medo de olhar para essa dor. E essa frase enverga, mas não quebra, para mim é a pior de todas, né? Porque o que é uma pessoa que enverga? Quem é que está envergando essa pessoa, curvando ela da sua forma natural, pegando ela e dobrando, mas ela enverga, mas não quebra. Então isso é uma resistência, que orgulho de ser assim, né? Então olha o equívoco, olha o perigo dessa postura. Por outro lado, vamos analisar se de repente você já tem essa postura ou se você pode desenvolver, acreditar que pode desenvolver, ok? É a força como potência. Aí é totalmente diferente de resistência, né? Porque é uma força usada para criar e não apenas para suportar. Quando a gente suporta uma coisa, é algo involuntário que a gente está suportando porque atravessou a nossa vida. Quando a gente cria, é algo totalmente voluntário, é algo que a gente está respeitando o nosso coração, o nosso desejo e levando a nossa vida nessa direção. Então esse é o verdadeiro atributo da força: utilizar a força para criar, utilizar a força para se conectar com esse ser divino dentro de nós, que levará a nossa vida para onde a gente deseja. Então os atributos dessa pessoa é uma pessoa consciente de sua própria dor. Então ela não finge que nada aconteceu, ela não joga essa dor para baixo do tapete, ela não se faz de forte, ela não engole o choro, ela chora mesmo, tá? É uma pessoa que não tem medo das lágrimas, entende a lágrima como um bálsamo, como um alívio balsâmico das próprias emoções, né? E é uma tecnologia que está dentro do nosso corpo para ser utilizada, o desaguar, né? É urgente, isso é para ontem. Ela é consciente de sua luz e sua sombra, então é uma pessoa que entende que tem lá as suas dores para viver, tem sim, como aprendizados, como capacidade, como oportunidade de evoluir, né? Para identificar o que ainda não está de acordo com o seu ser, se foi uma decepção que essa pessoa teve, se foi uma situação inesperada que ela está vivendo. Tem uma frase que é assim: Deus não dá o frio maior do que o cobertor, né? Então, às vezes a pessoa acha que não vai aguentar aquela situação que ela está vivendo, mas se essa situação apareceu na vida dela é porque ela tem sim a condição de primeiro suportar, inicialmente suportar algo que foi inesperado, né? E depois criar e sobrecriar em cima disso, através do aprendizado que isso vai trazer, através desse tempo de recolhimento que essa pessoa precisa para superar o que lhe aconteceu, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa que usa a força para criar, que usa a força como potência e consciência de quem ela também tem esse atributo: não tem vergonha de chorar, entende que o choro lava a alma, né? Como eu falei, o choro, a lágrima é balsâmica, ao mesmo tempo que dói, ela alivia. Eu sempre falo isso para as pessoas que fazem terapia comigo, né? Quando eu passo a técnica da carta terapia, da escrita terapêutica, tem vídeo aqui no canal sobre isso também, se você estiver interessado. Eu geralmente digo, eu preparo, né, o terreno, eu falo assim: olha, vai doer pra caramba,
porque você vai olhar para essa dor, você vai ter consciência disso. Mas aí é que tá, né? Consciência da luz e da sombra, é estar presente, é ter coragem de olhar para aquilo que é nosso, aquilo que a gente está vivendo, e não colocar para baixo do tapete. A pior coisa que se pode fazer, se fazer de forte sem ser, né? E aí, por último aqui, usa a dor como autoconhecimento, né? Os atributos de uma pessoa que usa força, que é forte de verdade, que usa força para criar, ela usa essa dor, dessa resistência que ela precisa ter, muitas vezes, para se conhecer, para saber onde é que o calo aperta, para saber onde é que dói, que muitas vezes a gente passa pela vida sem saber, né? Só no piloto automático, e aí quando acontece uma situação assim, que a força precisa ser despertada, aí é que a gente vai ver onde é que tá a nossa falha, onde é que tá a nossa brecha, e como que a gente pode se proteger, se defender e se cuidar numa próxima situação, né? Então, esse aqui para mim, essas são as principais diferenças entre quem usa a força como resistência e quem usa a força como potência. E para você saber o caminho, né, de fazer a troca, a virada dessa chave, ao invés de ficar sendo forte somente para suportar, ser forte também para criar a sua vida, para mudar de direção, certo? Aí pesquisando, eu gosto de pesquisar sobre os significados das palavras, a origem, os sinônimos, né, os antônimos, como que a gente pode definir melhor a questão da força, né? E aí uma das atribuições, né, da força que eu achei mais interessante, que eu fui destrinchar a palavra, é a palavra robustez, que é um dos significados de ser forte, né? Então eu escrevi aqui as definições de robustez, né? O que é ser robusto? É ter resistência, é ter potência, é ter vigor, né? É ter o aspecto saudável, sadio, são e forte. Então, se você quer ser uma pessoa forte, que você possa considerar esse atributo da robustez, que fala de ser saudável, fala de ser potente, fala de ter vigor, fala de ter resistência no bom sentido, no sentido de crescer com aquilo que nos acontece, né? E levar a nossa vida adiante. E aí uma dica importante para complementar essa questão do autoconhecimento é um exercício para você saber, para você verificar como que tá a tua força, né? É a anotação das palavras que você diz a respeito daquele problema que te aconteceu e que tá, né, assim, exigindo que você seja forte, né? Então, a minha sugestão é que você escreva que tipo de palavras, com que palavras você descreve aquilo que está te acontecendo. Exemplo, presta atenção se você diz frases como não sei por que isso está acontecendo comigo, nada dá certo para mim, a minha vida é sofrer, Deus me dá força, né? Presta atenção, principalmente o que você pede em oração, né? Se você costuma fazer esse tipo de pedido, se você está pedindo força, para que você está pedindo força, né? Deus, me deixa ser forte, eu preciso ser forte. Para quê? Cuidado, presta atenção se é uma força para suportar o que está acontecendo ou se é uma força para empregar na direção que você quer, na direção do teu crescimento. Presta atenção nisso. Escutar o que você diz, prestar atenção no que você diz, vai ajudar você a entender se está usando a força somente para suportar, e aí se isso estiver acontecendo, é natural que as mesmas situações se repitam, pois você está ali no piloto automático de suportar o que te acontece, ou se você está usando essa força para criar, e para poder criar uma vida diferente, uma vida de acordo com o teu coração, e isso é totalmente possível. Tem aqui no canal um vídeo que eu fiz sobre a mulher de fibra. Ele é específico para as mulheres com fibromialgia, mas fala também um pouco sobre os atributos
os verdadeiros atributos da mulher de fibra, o que é ser uma mulher de fibra, e se relaciona com esses atributos da força. A verdadeira mulher de fibra é uma mulher que considera a sua força para criar e que sabe o seu lugar de honra, de ser humana, com uma centelha divina dentro do seu coração, capaz de guiá-la no seu caminho de expansão de consciência, no seu caminho de felicidade. Essa é a verdadeira mulher de fibra, e não somente aquela que suporta as agruras e resiste às agruras sem propósito nenhum, sem propósito de mudar o que está acontecendo. Então é por acreditar nessa capacidade que todas nós temos de nos tornarmos verdadeiras mulheres de fibra, fortes e conscientes dessa força que ela pode ser usada para construir a nossa vida, né? É por acreditar nisso que eu faço esse tipo de vídeo, que eu venho aqui conversar com vocês, que eu compartilho o que está dentro do meu coração e que eu vejo tantas pessoas crescendo, né? Ali ao vivo, no trabalho que eu faço de escutar pessoas. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito você refletir sobre o verdadeiro sentido da força, e que se você quer continuar sendo forte, continuar se dizendo uma mulher forte, saiba que essa força também precisa dar espaço ao desaguar, a colocar essa dor para fora, porque senão fica uma força falsa, vazia, que não constrói nada, que só suporta. Ok? Então é isso, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui pra mim, eu tô muito feliz de estar aqui falando com você, e compartilha com quem você acha que precisa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!